Olá, tudo bem? Aqui estamos nós para mais uma classe da Escola Sabatina. É muito bom ter você conosco. É bom compartilharmos daquilo que o autor, que a Bíblia quer que nós aprendamos cada vez mais sobre a palavra de Deus e sobre como Deus quer que eu e você atuemos como igreja, como filhos, como pais, como cidadãos, tanto do reino terrestre, como também preparando-se para o reino celestial. É imensamente gratificante ter você aí, tá? Um grande abraço. E eu tenho hoje o privilégio de apresentar para vocês dois grandes amigos meus. Eu vou começar pro mais sumido, tá? Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus, estamos na luta. Romanelli, você tá bem, Me né? alegro por estar aqui, na presença de dois mestres aí, para poder me ensinar um pouco. Então você tá frita. Não, tem um mestre aqui. Não. Se fosse mim, você estava lascado, mas bom ter você aqui, tá? E eu quero agradecer a Thelma que liberou o Romanelli, né, para estar aqui com a gente. Thelma, um beijão para você, Deus te abençoe, tá bom? Um grande abraço. E você, Elton, como é que você tá? Estou ótimo, muito feliz também de estar praticamente encerrando, né, um trimestre aí de uma lição maravilhosa. E feliz de estar aqui com o nosso irmão Romanelli, com você, com o Kevin, e com esse assunto tão importante, né, que nós vamos ver esta noite, né? Muito bom. Isso. Sabe o que eu acho interessante? 2 livrinhos pequenos e quantas lições, né? Você pode chegar mais perto do microfone. Pode levar o microfone para o teu lado aí. Você pode levar ele aí. Um mundo de lições, né? Muito grande, muito. Eu lembro muito quando eu peguei a importante. lição que dizendo não vai dar. 2 sábados a gente já discute tudo. Isso não vai dar um trimestre inteiro, não. Não, 2 dias, 2 semanas já era. Mas Ainda já ficou era. faltando, ainda ficou faltando tempo ainda. É sorte que o autor deu uma interrompida aqui, senão não ia aprender muita coisa não, né? É verdade. E você, Kevin, tudo bem contigo? Bom ter você com a gente. O Kevin, vocês não vê ele aqui, mas tudo isso que acontece é graças ao Kevin, o nosso diretor de imagem. Diretor do quê, Elton, ajuda? De sonoplastia, não, de áudio, imagem, tudo, né? Tudo. De visual, Visual. completo. Obrigado, Kevin. Como é que chama? De decoração, de É, tudo. decoração também. Tudo É tudo, né? Tudo é o Kevin aqui. Nós, graças a Deus, só sentamos aqui e falamos, né? Mais fácil, né? Então, Mais tranquilo. Que Deus abençoe você, Kevin. Continue sempre te usando, tá bom? E para você aí, ó, agora é aquele momento gostoso em que a gente vai fazer uma oração, conversar com o nosso grande Papai do Céu. Você aí também pode, juntamente conosco, interceder por nós, pelo nosso estudo, pelos seus problemas, pelas suas alegrias, pelas pessoas com que você ora, por quem você ora. Esse é o momento, tá? E eu vou pedir para o Romanelli. Romanelli, você faz essa oração para a gente? Pois não. Oremos. Senhor, nosso querido Deus e Pai, nós estamos mais uma vez aqui na vossa presença, buscando esclarecimentos, buscando a luz do vosso Santo Espírito para que sejamos mais esclarecidos sobre a vossa palavra. Amém. E para que nós possamos não só aprendê-la, mas também ajudar outras pessoas, transmiti-la a outras pessoas, para ver a grandiosidade do vosso poder, da vossa palavra. Nós vos pedimos as vossas bênçãos sobre nós, sobre esse momento que nós estaremos estudando, a presença do vosso Santo Espírito. Pedimos as vossas bênçãos sobre as pessoas que estão nos assistindo, que são nossos irmãos que estão assistindo em casa, que todos eles, todas as suas famílias sejam muito abençoados, assim como as nossas. É que nós vos pedimos pelo nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, Colossenses está sendo assim a nossa última parte, né, da nossa lição, onde tratou Filipenses, Cristo em Filipenses, né, e Colossenses. E a gente está aprendendo cada vez mais como temos que lidar com a palavra de Deus. A você que está aí, não adianta ficar acreditando no que o Jefferson fala, no que o Elton fala, no que o Romanelli fala, que o pastor fala. Só não. Nós temos que ir na palavra de Deus, nós temos que buscar na palavra de Deus o conhecimento, nós temos que ter na palavra de Deus a grandiosidade de receber dela o Espírito Santo e buscar cada dia mais o poder de Deus para compreender e fincar o pé nela. É tudo isso que nós estamos aprendendo nesse trimestre, né, Elton? É verdade. Respeitar a palavra de Deus e fazer dela o nosso guia, né? Nosso guia. E, Romanelli, agora, interessante que o autor ele veio buscando várias facetas da lição, tanto do livro de Filipenses como de Colossenses. E eu achei engraçado, assim, muito bacana a forma com que ele vai terminando a lição. Convivendo com os outros. E o nosso verso, você que tem a sua Bíblia digital, computador, manual,
da idade da pedra, não importa. Colossenses 4, verso 6 diz assim: que a palavra dita por vocês sejam sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Convivendo com os outros. A pergunta que eu tenho para ti, Romanelli, você é o rapaz aqui mais experiente. Eu acho que é, né, Elton? Eu acho que nós dois ainda estamos na adolescência. Eu acho que ele sou já mais passou. velho, mais experiente, não. Nós estamos na adolescência ainda. Então, Romanelli, vai começar contigo, hein? Eu acho interessante, Romanelli, como o autor e como Paulo e a Bíblia se interessa pelos relacionamentos. Por que será? Isso influencia alguma coisa na vida espiritual, na salvação? O que o relacionamento meu com os outros tem a ver com isso? O relacionamento, na verdade, é tudo, né? Nós nos relacionamos o tempo todo com todas as coisas, com as pessoas, com o ambiente que vivemos. O relacionamento nos acompanha absolutamente todos os momentos, todos os instantes. A gente não faz nada sozinho, a gente não nasce sozinho, a gente não morre sozinho, não é sepultado sozinho. Então, assim, toda a nossa vida é uma vida de relacionamentos. E a grande sabedoria em se relacionar é certamente um dos fundamentos bíblicos. A Bíblia não se interessa só em mostrar alguns aspectos que a gente chama aspectos teológicos, místicos. Ela se interessa em mostrar os aspectos da vida para a gente, dar uma lição coisa de vida, prática, né? Práticas, e mostrar como é que nós devemos nos comportar nessa passagem nossa pela vida, para que cheguemos àquele ideal que a própria Bíblia apresenta para a gente. Eu acho interessante, Elton, que o verso diz assim, que a vossa palavra seja sempre agradável. Temperada com sal. Isso me faz lembrar, uma vez, minha mãe foi visitar o meu irmão Gilvano. Meu irmão Gilvano, ele é mais velho que eu, né? E pediu para ele, como é que está a comida do hospital? A comida está sem sal. Ele falou meio fanho. Aí todo mundo hoje... Claro que hoje não, porque hoje não, ele está mais forte, né? Está ruim sem sal. Então, assim, o que é temperado com sal? Agradável o tempo inteiro. Esse é um detalhe, assim, essencial na vida dos cristãos, né? Da família, da igreja. E a gente vê aqui a lição tratando como se fosse uma empresa, né? Então, a empresa familiar, né? Que é a semelhança entre o que a gente vê das empresas aí no mundo com o que a gente vê que cada um tem tem que ter os mesmos valores, metas, objetivos. E quem que faz essa união para ter assim um convívio dessa forma, sempre agradável, temperado com sal, assim, dando sabor na vida das pessoas, né? É Cristo Jesus. Sim. Por isso que Jesus, quando esteve aqui, né, teve grandes dificuldades com os discípulos. Mas ali eles foram sendo moldados, vendo a maneira do mestre, né? Aí depois, quando veio o Espírito Santo sobre eles, que eles começaram a praticar isso aqui realmente, né? E Jesus falou que ele era a videira, né? E nós temos que estar unidos, todos nós. Nós aqui, cada um de nós que temos, assim, somos diferentes em alguns aspectos, mas todos temos que estar unidos na mesma coisa que Cristo. Tem um propósito só, né? De ser uma pessoa que leve o bem às pessoas, todos unidos, juntos nesse propósito. Eu acho muito interessante, quando eu saio com o Romanelli, a gente vai visitar. A gente faz muita visita em Romanelli, né? Não, mas não é parque de diversão, nós vamos nos médicos, né, Romanelli? Visita médicos, laboratórios, médicos, hospitais. A gente vai muito nisso. Aí, quando a gente vai lá, eu acho muito legal o Romanelli, né? Ele parece muito meu pai. Meu pai era mineirão, então, assim, ele não podia estar num canto que ele estava mexendo com todo mundo. Uhum. Então, eu estou lá sentado quieto, está lá o Romanelli em pé, futricando com um, mexendo com o outro, e sempre deixando um livro, né, Romanelli? A importância, né? Eu vejo, assim, a alegria que as pessoas têm quando as pessoas a tratam bem, né? É impressionante isso. Quando a pessoa é bem tratada, ela fica... Outra pessoa... Eu tive um exemplo desse ontem com a Thelma no supermercado. Eu estava chegando no caixa e a moça que estava na frente, terminando um rapaz, e tinha uma moça chegando para fazer o pagamento, e a gente estava com as coisas na mão, ela viu que eram dois idosos com algumas coisas na mão, ela falou, pode passar na frente, deu o lugar dela para a gente. A gente passou na frente,
a moça foi fazendo coisa, eu agradecia, muito obrigado por ter deixado isso aqui. Tu vê a alegria que a moça demonstrou. E, não, fica à vontade, sei o quê, quer dizer, todo mundo gosta de ser bem tratado, né? Gosta. E aqui uma coisa interessante que eu achei nessa, pode ser até uma imaginação minha, né, uma loucura minha, mas quando Paulo fala temperado com sal, me veio na cabeça o seguinte: em Colossenses 4:5, Paulo faz uma comparação, tem um texto semelhante, né? Podemos até ler aqui, olha. Ele fala assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, na primeira parte do versículo. Então, ele está fazendo uma identificação. Quando ele fala que portai-vos com conversa temperada com sal, está dizendo que o sal equivale à sabedoria. Né? Então, ele fez essa identificação. Analogia, né? Então, eu pensei aqui, não, a conversa tem que ser temperada com sal. Nem com açúcar, nem com pimenta. É sal. Porque hoje em dia, uns conversam com açúcar. Né? Quer entregar, não, do jeito que você quer, é isso mesmo, tá valendo. Deus aceita tudo. E outros vêm com aquela... Com a pimenta. Vem com a faca, né? Vem com a faca, com a espada na mão, querendo botar a pessoa nos caminhos. Ele está dizendo, gente, a sabedoria, né? Tem que ser temperadinha, tem como o Elton falou, tem que ser como uma comida temperada, tem que ser aquela coisa gostosa, agradável. Né? E eu vou falar para você, e uma comida com a dosagem certa do sal... Ah, beleza, né? Assim, até no doce, né? Até o doce precisa de um pouco precisa de sal. de uma pitada de sal para que realce o próprio doce. Você vê assim, então, a Bíblia está certa, que esse sal da sabedoria, né, seja o componente principal das nossas palavras, das nossas ações. Mas eu achei interessante, Romanelli, que assim, ó, Paulo, quando ele abrange, ele não abrange só aqui essa questão da igreja. Ele já começa, o autor já começa, na parte de domingo, falando do núcleo principal de relacionamento, eu acho, do mundo, né? Que é o quê? Marido e mulher. O que vocês têm para me dizer sobre esse relacionamento? É igual o meu da Mike lá, onde eu apanho e ela bate e eu fico quieto, ou tem coisa diferente? Eu também apanho quando eu tenho uma bate, eu fico quietinho também, né? então deve ser isso aí. Como é que deve ser esse relacionamento? Você quer começar? A gente vê assim, como as famílias são atacadas, né? Que foi uma instituição criada lá no Éden, né? Foram duas saídas de lá, né? O casamento e o sábado, né? Pois é. Na verdade, foi a primeira instituição de todas, foi o casamento. Foi o casamento. E a gente vê o quanto as famílias estão sofrendo com isso, né? O inimigo está atacando as famílias, assim, marido e mulher, é coisa assim que a gente vê, é coisa terrível, né? Mas aí que ele vem Paulo falando a questão de como ter uma família, o marido amando a esposa respeitando o marido, como deve ser submissa. É a questão que fala assim, mas isso aqui é muito machismo, não sei o quê. Mas aqui a gente vê na questão que ele fala bem claro, sempre ser submissa no Senhor, né? No Senhor, no que Deus quer. Sempre o foco tem que ser Cristo. E Paulo traz bem isso aqui. E a lição é muito interessante, porque o matrimônio é uma aliança, né? É um compromisso entre duas pessoas, e que se Cristo não tiver enraizado nessa aliança, não vai dar certo. A coisa fica difícil. E os filhos sofrem com isso, né? Aí vem os filhos, depois nós vamos falar dos pais e filhos, mas a família toda sofre. Agora, quando Cristo é o alicerce, é o principal e o amor reina, tudo isso que ele fala aqui se torna uma bênção, dá um testemunho verdadeiro do amor de Deus, e a família cresce unida e fazendo a vontade de Deus, né? Então, é muito bonito esse relato de Colossenses 3, né? Os conselhos que Paulo dá são essenciais, né? Eu acho assim também, como o Elton disse, a família é a base da sociedade. E o casal é a base da família. Né, a família começa no casal, na existência do casal. Então, a harmonia entre o casal, o respeito, esse trabalho conjunto para poder organizar uma família e educar os filhos e criar uns filhos bem criados,
Essa é a base de toda a sociedade, a base da sociedade bíblica, a base da sociedade ideal de Deus. É o que Deus previu para todos nós inicialmente, né, e determinou, não só previu, como determinou, né? Então, assim, essa ideia que a gente vê muito hoje das pessoas, a Bíblia é machista, Paulo era machista porque fala que a mulher tem que se sujeitar ao marido. Eles estão vendo com a lente da nossa sociedade hoje, da nossa cultura de hoje, eles estão querendo ver aquela cultura dada por Deus naquela época, naquela oportunidade, que era totalmente diferente. Era completamente diferente a ideia de uma sujeição da mulher ao marido. A gente vê que a lei da casa cabia ao pai. O pai deveria trazer a lei para dentro da casa, mas quem ensinava era a mãe. Quer dizer, havia harmonia entre os dois. Havia uma harmonia, um trabalho em conjunto. E esse trabalho com muito respeito, com muita dedicação, cada um trabalhando não para ele, mas para Deus, para o Senhor, né, para Cristo. Todo o trabalho de cada um dos membros do casal é para Cristo. Não há hierarquia em termos de mando entre eles. Há organização entre duas pessoas que estão no mesmo empreendimento, com os mesmos poderes, com a mesma vontade de que o empreendimento prospere. Falou o juiz. Falou O que nós vamos falar? Não, mas não é verdade? Não, é verdade, sim. O Essa erro observação é muito boa. O erro é a pessoa querer ver com nossos olhos hoje. Hoje é machismo. Naquela época era diferente, não era... porque hoje submissão vê o quê? Vê alguém que apanha, alguém que é agredida. O Satanás distorceu tudo isso, né? Sim. Aqui, ó, por exemplo, a lição fala que o amor de Cristo pela igreja, ao se entregar por ela, ilustra como o marido deve amar a esposa. A ponto de se entregar por ela também, né, Elton? Exato. Então, o marido reflete a Cristo e a esposa reflete a igreja. A igreja, exatamente. Mulher, na profecia, mulher é a igreja, né? Mas aqui ele está falando assim, nessa relação. Quando o amor reina de Cristo, a mulher vai respeitar o marido, submissão no Senhor, porque o marido tem Cristo no coração, e o marido vai amar a esposa como Cristo amou e se entregou pela igreja. Olha que coisa assim, mais harmoniosa e mais bonita. Não tem nada de, o homem vai mandar na mulher, a mulher vai ser escrava, não tem nada disso, vai ser explorada, não tem nada disso. É tudo relação de quê? De amor, né? E é muito bonito. E eu acho interessante que esse respeito deve haver aonde o marido é como Cristo. Uhum. Exatamente. Exatamente. Porque, às vezes, a mulher, vou dizendo para vocês, você é uma mulher que sofre repressão do seu marido, sofre agressão do seu marido, quer seja emocional, quer seja físico, Deus não pede para você ficar com um homem desgraçado desse, não. O que Deus pede é que nós sejamos o quê? Uma família no Senhor. Ou seja, aquela família onde há erro, às vezes é uma palavra mais dura, uma palavra menos branda, certo? Mas que todos vão buscar aquilo que você falou, um empreendimento onde todos têm a sua hierarquia, que vai buscar uma finalidade que é apresentar um dia os filhos ao Senhor, né? Pois é. E lá na criação foi bem claro, né? A mulher seria o quê? Uma ajudadora. Não ia ser... E foi tirado do lado da costela, como já estudamos. Para não ser submissa. Nem nos pés, nem da cabeça. Seria andar ao lado do seu marido, da sua esposa. E também Deus não usou nem o osso do pé, nem o osso da cabeça, porque o marido também é para saber que era um ser igual. Igual. Com a mesma equivalência, né? Isso eu acho muito interessante. Agora, o mundo distorceu tudo isso. A gente vê o caos na sociedade, que o meu irmão Romané conhece muito bem, porque viveu isso ali quando era juiz, né? E está cada vez pior, porque está se afastando dos princípios de Deus. Por isso que a coisa está ficando cada vez pior. Pai matando filho, filho matando pai, mãe, é um caos, né? E o princípio está aqui, bem, em Colossenses 3, fala bem claro sobre isso, né? Agora, o que isso resulta numa educação de filhos e numa convivência de filhos? Pais que são pais no Senhor. E o que isso leva em termos de família, Romanelli, pais e filhos, relacionamentos? Entre os pais e os filhos? Quando os pais são do Senhor mesmo.
Aquela hierarquia que você falou. Quando os pais são do Senhor, os filhos naturalmente vão tender a seguir os mesmos caminhos. Os filhos tendem a seguir os exemplos dos pais. E isso é engraçado porque, quando a gente fala também do relacionamento marido e mulher, a gente percebe que hoje o ataque muito à família está destruindo o casamento. As pessoas casam e falam, se não der certo, a gente separa. E, de repente, dentro de poucos dias, estão separados mesmo. E, com isso, os filhos estão ficando meio sem rumo, estão ficando meio perdidos. Os filhos ficam com os pais, ficam com a mulher, e os pais veem de vez em quando, às vezes os avós cuidam, e os filhos estão perdendo referência. E eles têm uma necessidade de ter uma presença, um exemplo dentro de casa, para eles poderem seguir aquele exemplo. Porque, não tendo, eles vão ficar perdidos, vão seguir coisas que não são as apropriadas, né? E como a psicologia hoje tem provado o papel tanto do pai como da mãe na vida de uma criança, hein? É bem claro isso, né? Isso não é só bíblico, não, é científico também. E a gente sente isso na sociedade, né? Como filhos de pais que são desestruturados e não têm Deus como princípio, a vontade de Deus, as coisas desandam muito. Mas eu vejo que na lição aqui a gente dá a entender que os pais têm que demonstrar muito amor aos filhos, né? Bastante, né? Ao invés de ficar aquela coisa repressiva, né? Tem só vara. Demonstrar amor, carinho, fazer eles sentirem que eles são parte da família, que Jesus ama eles. E aí, quando você vai chamar a atenção deles, ou repreender por alguma coisa, é mais fácil eles aceitarem, né? Então, tudo tem uma estrutura que o centro tem que ser quem? Cristo Jesus, o amor de Cristo. E os filhos vão crescendo. Aqui fala sobre o culto familiar, né? De manhã, à tardezinha, os filhos virem saber o porquê daquilo, o porquê adorar a Deus. E isso tudo vai formando famílias aqui, estruturadas, que se tornam uma bênção na sociedade. Como a gente vê coisas muito ruins aí nas famílias, dando mau testemunho, mas a família que está nesse contexto, que aqui segue, né, as passagens de ensinar os filhos o caminho que devem andar, essa família se torna uma bênção. E é muito bom para todos, né? Eu lembro de uma referência de Ellen White dizendo, né, que um lar organizado, onde há harmonia entre pai, mãe e filhos, é a maior demonstração do Evangelho. É verdade. A pessoa que, de fora, ela vai ver o exemplo, exatamente, o Evangelho acontecendo prática, né? Na prática, dentro de uma família. Ali tem toda essa estrutura. Agora, vamos lá. Existe um lugar onde as tensões são mais provocativas do que um lar onde duas pessoas, ou às vezes 3, 4, que são totalmente diferentes, mas seja pai, mãe, filho, esposo, são diferentes. Existe um lugar aonde Satanás vai fazer com que a energia, vamos dizer, de briga, de confusão, fique mais fácil de acontecer do que um lar onde estão 24 horas por dia juntos? Pois é. É ali mesmo que ele quer destruir, né? Então, quando eu vejo o autor falando que a minha palavra, as minhas ações, elas têm que ser sempre temperadas, elas têm que ser feitas de forma agradável. E começa com a família. Então, eu acredito, se eu conseguir exercer isso na minha casa, será que vai ser mais fácil eu fazer fora dela? A verdade é que a gente vê que Paulo ele faz um espelhamento aqui. A relação familiar, relação de pais, relação de filhos, relação de servos, com a igreja. Então, ele está praticamente mostrando assim, exemplos da igreja nas comunidades pequenas, nas micro-igrejas, a casa, né, depois o relacionamento em geral com os empregados, com essa coisa toda. E é claro que Satanás, o que ele precisa a única coisa que ele precisa destruir é isso. É a família, né? Porque se ele destruir esse relacionamento, se ele destruir o relacionamento dos pais, já destruiu metade da família, né? E se ele destruir a família inteira, se ele conseguir derrubar a família, ele está feito, não precisa de fazer mais nada, porque o resto acontece sozinho. E olha, eu acho interessante, você tocou um assunto aqui, já puxando o Romanelli para o assunto que você trouxe antes, que os pais têm que inculcar, né? Ensinar os filhos. Uhum. Esse dia eu estava batendo uma laje lá na empresa e ele estava pulindo, né?
Aí eu, de noite, a Michael Jefferson, tem um pessoal barulho aqui. Eu falei, deixa eu lá ver o que está acontecendo. Eles estavam trabalhando ainda, mas já finalizando. Aí chegou um rapaz, fortão, grandão, e, de repente, o menininho vai atrás dele. Sabe o que eu achei interessante? O menininho foi lá, pegou o aparelho, estava desligado, né? E 2 minutinhos, o pai olhou para mim e disse assim, está vendo esse menino? Isso para o menino ouvindo, certo? Tá bonzinho, mas é brabo. O que um pai desse está ensinando para um filho? Passando uma mensagem ruim para o filho, né? Negativo, né? Negativa. Tá, dando ênfase no negativo da criança. E o interessante que eu acho que os pais de hoje em dia brigam, conversam coisas que é do casal, coisas negativas na frente da criança. Exato. E depois querem filhos educados, filhos obedientes, filhos bacana. Se eles motivam os filhos a serem aquilo que eles detestam, mas que enaltecem, né? Pois é. Que são os lados negativos. Eles são espelho para os filhos, né? Os filhos veem aquilo, os filhos querem agir da mesma maneira, né? A gente tem que cuidar com isso. É por isso que eu acho que o autor já foi, primeiro aqui, cuida em casa, primeiro marido e mulher, você se cuida, depois cuida da família. E depois ele abrange um pouquinho no trabalho. Como é que deve ser meu relacionamento no trabalho? O relacionamento do trabalho também obedece os mesmos princípios. Deve ter um relacionamento para o Senhor. O empregado, no caso, eles falam de servos, o pessoal confunde muito também, fala que é escravagista, porque o servo e o escravo, a palavra é a mesma, né, para indicar as duas situações. Mas, na época bíblica, não existia essa escravidão que nós conhecemos hoje como escravidão étnica, esse que persegue, que era uma escravidão totalmente diferente, tinha um caráter totalmente diferente. E onde dava espaço para ter um relacionamento de muita amizade entre o servo e o patrão, como se fosse o empregado e o patrão hoje. E a gente percebe que esse relacionamento também é um relacionamento que tem que ter o mesmo amor, o mesmo respeito. Quando Paulo fala para Filemão, né, para receber o Onésimo lá, ele fala, receba como um irmão. Não é um empregado, não é um servo, não é um escravo, é um irmão que você está tendo junto com você, né? Respeitando e amando da maneira que você ama um irmão. Para, através desse relacionamento, você amar ao Senhor, você demonstrar seu amor por Senhor, por Deus, né? Elton, você que conviveu num monte de gente muito inteligente, certo? Como é que foi assim o relacionamento teu com eles? Você conseguiu mostrar para eles alguma coisa assim que a Bíblia hoje ensina a gente demonstrar? Então, a gente vê sempre, a gente tem que pedir sabedoria. É o sal, segundo Romanelli. É o sal, tem que ter sal. Então, a gente tem que sair de casa já com oração, estudo da palavra, pedindo sabedoria, porque eles observam muito quem se diz cristão, né? Para ver o que acontece. E só Cristo pode trazer o quê? Você fazer com que a sua vida seja um testemunho verdadeiro. Só o Espírito Santo pode fazer isso. E a gente vê aqui essa questão que o irmão Romanelli falou sobre Paulo e Filemão. Paulo agiu como Cristo age por nós diante do Pai. A dívida dele lá, eu pago. Quem pagou a nossa dívida? Jesus, né? Jesus. Ele intercedeu junto a Filemão, trata ele como irmão. Jesus morreu por nós e falou para o Pai que eles sejam um junto conosco, né? Na oração de João 17, sacerdotal. Exatamente. Então, a mesma atitude de Paulo foi a de Cristo. E qual que tem que ser a minha atitude no meu trabalho, as pessoas ao meu redor? A mesma de Cristo. Então, se uma pessoa faz alguma coisa ruim para mim, ao invés de eu retribuir ou falar mal dela, eu vou conversar com ela. Jesus pede para a gente ir lá conversar. E não tratar o mal com o mal, mas com o bem. Isso é uma coisa que é divino, né? Então, eu trabalhei já com muitas... Você também trabalha com muitas pessoas, a Mané também já trabalhou com muitas pessoas. A gente vê a dificuldade que é a relação no trabalho. É tensa, né? Mas é porque não está seguindo essa cartilha de Paulo falando aqui, que deve se tratar. Na época dele, os escravos, por exemplo, existia a lei lá que o compatriota judeu que ficava em dívida se tornava um escravo.
tinha um tempo para ele ficar dessa forma. 6 anos, no 7º ele devia ser o quê? Liberado. Né? Liberado. Então, existiam leis que favoreciam. Os romanos mesmo tinham... Eles permitiam que o escravo pudesse estudar, crescer. Aqui, na lição, fala que eles poderiam até ter patrimônio, ter as coisas, ter outros escravos, o escravo ter escravo. Eu achei interessante isso. E quando o escravo era muito instruído, ele era mais valorizado. Então, assim, era muito diferente, igual o Romané falou. Nós tivemos escravatura aí. Que não tem nada a ver, né? Nada a ver. Aquilo ali foi um crime contra a humanidade. Aquilo ali foi... E chegar ao ponto de uma religião falar que aquilo ali podia ser feito porque eles não tinham alma, vamos dizer assim. Olha que absurdo que chegou. Então, assim, aquilo ali foi uma coisa. Agora, na época, tinha os princípios, e a gente vê que a relação no trabalho tem que ser Cristo à nossa frente. Mas teve uma vez, o Manelli e Elton, eu escutando um estudo sobre como é que eram os escravos antigos, ou seja, a educação dos filhos, não a educação de moral, mas a educação, como é que eu vou dizer assim, letrada, né? A instrução, né? Isso, a instrução. Era dado pelo escravo. Escravos não. O tal do aio, né? Então, se é um escravo que dá sinal que o escravo estudava também. Estudava. Tinha escravo que era mais culto que o chefe dele, vamos dizer assim, O patrão. o patrão dele. 2 grandes exemplos bíblicos, né? O José foi para o Egito como escravo, né? E o... Eu nunca pensei nisso, não, Iô. Tem que trazer um diferente mesmo. Não, mas foi. E o Daniel? Daniel, que também foi para a Babilônia como escravo. E, na verdade, eles foram a segunda maior importância dentro daquele reinado. Cada um deles foram famosos, ficaram ricos e bens. Né? É totalmente diferente. Né? Mesmo os hebreus, quando estavam submetidos à escravidão dos egípcios, que era uma escravidão dura, drástica, você vê que eles tinham as casas deles, eles tinham o bairro deles, eles tinham o lugar que eles moravam. Eles não moravam dentro de senzala nem de nada, eles tinham o lugar, a morada, tinha a casa, apesar de não ter a liberdade, mas tinham esses outros poderes. Era bem diferente, do né? que a gente conhecia. Não, a gente não conhecia porque a gente não viu, mas o que as histórias falam, né? Que foi nossa época aqui, um pouquinho atrás, né? Agora, uma coisa assim, eu fiz uma pergunta para ele, Romanelli, sempre foge na tangente. Você que não sabe, o Romanelli trabalhava com várias outras pessoas da mesma. Desculpa, o Elton, vários, pessoal da saúde também, né, dentistas como ele. E eu fiquei sabendo que lá você também dirigia um grupo de oração, né? Sim. Nós tínhamos lá um grupo de muitos anos, de mais de 20 anos. Então, ou seja, para você conseguir fazer parte de um grupo desse, eu creio que as suas palavras tinham que ser o verso de hoje. Exato. Porque senão, tinha que ter o tempero do sal do Romanelli, sabedoria. Não, se não tiver, não vai em frente, né? Não fica esse tempo todo. E é uma coisa divina, não é por mim, não, é de Deus. Porque se dependesse de mim... Então, eu posso pegar o que o Romanelli falou. Os relacionamentos começam na micro, família, filho, trabalho, é isso, né, Romanelli? Trabalho, igreja. E depois chega na igreja, né? E Deus vai atuando em todos os pontos, né? E uma igreja que não tiver pessoas que venham assim de relacionamentos já sólidos, ela vai ter problemas também a própria igreja, né? E se vem um pessoal todo já bem relacionado, a igreja não vai ter problema nenhum. Eles já vão saber como lidar entre si dentro da igreja, em razão de ter aprendido isso dentro da sua própria casa, com relacionamento com seus empregados, ou como empregado com relacionamento com seu patrão. É interessante isso, né? Os bons relacionamentos vão formando essa boa estrutura para uma igreja forte, né? Uma igreja do jeito que Cristo queria. Amém. E que sejamos assim, né? Que sejamos essa igreja forte, a igreja que Cristo quer que você seja o empregado certo, o servo certo, lá em casa o escravo certo. Vamos puxar para o nosso lado, Romanelli. Certo? Que sejamos a pessoa certa, temperada com sal. Na parte de quarta-feira, eu achei muito interessante, depois que os relacionamentos estão bem explícitos e especificados, o autor ele vem dizendo o seguinte: quer melhorar o negócio?
Quer deixar uma coisa melhor do que a gente está conversando agora? Aprenda a orar uns pelos outros. Qual é a importância disso, Romanelli? Atualmente, eu acho que a oração intercessória, né, que a gente vai oração para outra pessoa, é absolutamente essencial na minha ideia hoje em dia, pelo que eu acho, pelo que eu vejo, pelo que acontece. A gente orar pela gente, Deus nos ouve, muitas vezes atende, às vezes atende de maneira diferente. Mas quando as orações são feitas pelos outros, as orações são parece que muito mais potentes, muito mais muito bem atendidas. É impressionante. Eu acho que tanto que Jesus, quando nos ensinou a oração do Pai Nosso, ele não falou para a gente orar para a gente, não. Falou por nós, né? Pai Nosso, né? O pão nosso, é tudo nosso. Não tem essa individualidade. Eu acho que a oração intercessória é absolutamente necessária, importante, e deve estar em todos os lugares, em todos esses relacionamentos, em cada um desses relacionamentos, e no relacionamento geral da igreja com todas as pessoas. E eu acho interessante que em Colossenses 4:2, Paulo diz, né? Continuem a orar, vigiando em oração com ações de graça, né? É interessante que ele fala no versículo 3, né, de Colossenses 4, suplicai ao mesmo tempo também por nós, Sim. para que Deus nos abra a porta Olha aí. à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. E no 4 ele fala, para que eu o manifeste como devo fazer. Ou seja, ele pedindo que eles orassem para que ele levasse o evangelho ali naquele lugar, preso, para todos ali ao redor dele. Então, sempre a mente de Paulo, a mulher falou de José, de Daniel, todos eles tinham foco em quem? Em Cristo, em Deus. Eles faziam, onde José estava, o que ele fazia, Deus estava com ele, porque ele estava em comunhão com Deus. E Paulo aqui também está falando, ore por nós. A importância da oração intercessória, né? Nós temos que orar um pelos outros, pela igreja, pelas famílias, para que as famílias dêem um bom testemunho de Cristo, que ele pede aqui. O Romanelli tocou a questão da oração intercessora, né? Intercessória, ou seja, o poder que essa oração tem, né? A chave que ela dá para Deus agir na vida de outras pessoas quando eu oro pela outra pessoa, né? Eu estava esses dias assistindo um pastor explicando bem o efeito, né, e a necessidade de uma oração intercessora. Se nós soubéssemos o quanto é importante nós orarmos para que Deus haja de forma mais efetiva na minha vida e na vida do outro, nossa, oraríamos mais. E, além disso, quando você ora para uma determinada pessoa, você passa a amar mais aquela pessoa. Essa presença divina, de Cristo na gente, para fazer uma oração, você não pode fazer uma oração com raiva da pessoa. Não, Então, quando você faz a oração, quanto mais você ora, mais esse amor vai crescendo, mais você vai se preocupando com as pessoas. Você vê, a ponto de uma pessoa com o cabedal de Paulo pedir oração para ele, você pensa bem a importância que é da oração. Porque ele era o máximo. Se for ver na nossa visão, sim, né? Para a gente, ele é o grande, né? E foi o que ele fez, o que ele fazia por todo aquele pessoal. E, de repente, ele humildemente pedia para o outro, orem por mim, né? Para ver se ele fazia a coisa certa, de acordo com a vontade de Deus, o que Deus estava querendo. Bacana. E ele orava pelos outros e solicitava, por favor, né? Não esqueça de mim. O Elton, na tua lição aí, tem um parágrafozinho lá na quarta-feira, o último. Eu achei muito interessante. Você lê para nós? Está lá na Ciência do Bom Viver, né? Isso. Para orar, não é necessário que estejamos sempre prostrados, de joelhos. Cultivemos o hábito de falar com o Salvador quando a sós, quando estamos caminhando e quando ocupados com os trabalhos diários. Que nosso coração se eleve continuamente em silêncio, pedindo auxílio, luz, força, conhecimento. Que cada respiração seja uma oração, a todo instante.
criar o hábito disso, né? Eu estou tentando criar um hábito. Cada vez que eu me vejo numa situação, eu estou ali, Deus, me ajuda a falar, me ajuda a responder. Porque a gente não tem a sabedoria toda, Não né? tem. E a parte de quinta-feira vem falando sobre isso, né? Sábios no modo de agir. Exato. Ou seja, com Deus sempre, a gente com a mente ligada nele, as nossas atitudes serão atitudes de sabedoria, não é? Sempre. É que, na verdade, se você está com a mente ligada a Deus, Deus vai estar se pronunciando por seu intermédio, né? O Espírito Santo é que vai conduzir essa conversa, essa maneira de agir. Se você está ligado verdadeiramente a Deus, você pode ficar tranquilo. Na parte de... Tem uma pergunta aqui, eu quero encerrar a lição com essa pergunta. Família, nós falamos de marido, de mulher, filhos, trabalho, foi isso? O que faltou falar mais aqui? Além do trabalho, orando pelos outros. E agora vem uma pergunta, para fechar com... Para mim, essa pergunta fechou com chave de ouro essa lição. Falou de tudo aquilo que é um entorno, o que está com a gente, né? Trabalho, os amigos, a gente vai orar pelos amigos, a gente vai orar... Tá, mas a pergunta é o seguinte, Colossenses 4, 6 e 5, eu achei legal, senhora. Em que situações Paulo nos ensina que precisamos mais ainda ser sábios no modo de agir? Se quiser ler o verso, você pode ler. Eu achei... Falei, caramba, esse autor fechou com chave de ouro a lição 12. 4:5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Para os Você já ensinou que por lá de dentro a gente tem que ser sábio. Temos que orar um pelos outros. Para os de fora tem que ser diferente, Romanelli? Claro que não, né? Nós precisamos aprender a ser sábios do lado de dentro para poder aplicar isso do lado de fora. Né? É uma pedagogia. Você se forma dentro do lar, dentro da casa, se forma na relação de trabalho, você se forma nessa relação para que você consiga atingir os de fora, para que você consiga ser sábio no tratamento com os de fora e levar os de fora para o reino de Deus, ou levar o evangelho para os que estão de fora, para atraí-los para o reino de Deus. Essa é o grande propósito do evangelho, que a gente aprende na lição. E Paulo faz isso com uma sabedoria incrível na distribuição que ele faz pela carta, né? Impressionante. Aqui a lição tem uma parte da lição que fala assim: devemos vigiar, trabalhar e orar como se fosse o último dia. Interessante, então, né? todos os dias fazermos isso como se fosse o último dia concedido para nós. E ter essa sabedoria de sermos instrumentos de Cristo. Se lá na época de Paulo havia Paulo sentia, a igreja sentia essa necessidade, nós estamos vivendo os últimos dias agora. Como nós precisamos disso, dessa lição que Paulo traz para nós, o amor que ele tinha pelo evangelho, pelas igrejas, pelas pessoas, a certeza que ele tinha de que da igreja viria apoio para ele, orações. Hoje nós devemos viver dessa forma, mais do que nunca, porque o fim está chegando e as pessoas estão precisando receberem uma mensagem de pessoas verdadeiramente o quê? Cristãs. Que haja com carinho, né? Que eu posso estar dentro da igreja e sendo o quê? Pedra de tropeço. Isso. Aqui na lição eles dão uma frasezinha aqui que eu achei que nesse ponto é iluminada. Pequenas gentilezas e um espírito calmo e paciente falará muito para aqueles que nos observam, tentando perceber se nossa profissão de fé é autêntica ou não. Ou seja, assim, essa gentileza, o espírito calmo, essa paciente e outros exemplos que a gente possa dar para as pessoas de fora, eles vão exatamente perceber na gente se a gente faz uma boa profissão de fé e se a gente aplica isso na nossa vida e se podemos ser confiáveis para que eles também acabem aderindo a essa mesma maneira de ser da gente. Então, eu posso dizer assim que se a gente agir com toda essa forma que a Bíblia nos ensina hoje,
Quando passarmos, as pessoas dirão: ali vai um. Vai um cristão. Ou seja, o verso áureo, então, é a essência nossa do cristianismo, né? Que a palavra dita por vocês sejam sempre agradáveis. Olha que bacana. Temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Eu estou indo ser. Ela não pode ser temperada com pimenta. Nem com pimenta, nem com açúcar. O açúcar mela, não dá certo. E a pimenta vai espantar a pessoa. Sigamos esse exemplo. E na parte de sexta-feira, eu quero encerrar a nossa lição lendo 2 trechinhos que eu achei bacana aqui. Olha, cada membro da família deve sentir que sobre ele repousa a responsabilidade individual de fazer sua parte em ajudar no conforto, ordem e regularidade no lar. Todos, desde a criança de 6 anos para cima, aos pais, isso é para mim e para Mike, todos, os voos, né, os voos que deixam, né, o vô? Que deixa os netos certo. Mal acostumados. Olha aqui, muito mal acostumados. Todos, desde a criança de 6 anos para cima, devem compreender que dele se requer que desempenhe sua parte nos deveres da vida. E eu finalizando, nosso lar deve ser um pequeno céu na terra. Um lugar em que se cultivem as afeições em vez de serem sistematicamente reprimidas. Nossa felicidade depende do cultivo do amor, da compaixão e da verdadeira cortesia de uns para com os outros. Que Deus abençoe você na tua casa, no trabalho, no relacionamento com os seus, no relacionamento com os de fora. Nunca esquecendo o conselho de quinta-feira, para mim foi o auge da lição. Cuidar melhor com o relacionamento com os que são de fora. Por que essa preocupação de Paulo, essa preocupação de Deus? Porque nós que julgamos ser os de dentro, devemos ser para as pessoas a Bíblia que as pessoas irão ler. Então, que Deus nos abençoe que no nosso trabalho, na nossa vida, eu sei que é difícil, eu tenho trabalhado muito isso com Deus, com relação à palavra, às vezes uma frase, aqui mesmo na lição, né? A gente às vezes, na espontaneidade, pode falar uma frase que machuca alguém que está aí, a gente pede desculpa, mas assim, imagina na vida, no cotidiano, às vezes na pressão, temos que saber termos delicadeza e termos tempero, que segundo nosso Dr. Romanelli e a própria Bíblia, é a sabedoria que Deus nos dá. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Papai do Céu, obrigado por essa lição que nos ensina que o relacionamento também é um dom divino. O Espírito Santo é o Deus que o Senhor tem nos mandado para fazermos com que a liga do amor, a liga do Evangelho, a longanimidade, a paciência, a mansidão reine no nosso coração. Por favor, ó Deus, nos ajude para que a nossa palavra seja palavras temperadas, que as nossas ações sejam ações que alegrem as pessoas e que elas possam ver Jesus em nós. Esteja com cada um de nós, com os nossos amigos que estão nos assistindo, e que possamos a cada dia crescermos na fé. Nós rogamos e suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, Dr. Romanelli. Dr. Elton, muito obrigado. Kevin, muito obrigado. E a você que está nos vendo, muito obrigado. E não se esqueça de dar o seu like, não esqueça de indicar, não esqueça de compartilhar e, principalmente, não esqueça de nós, porque na semana que vem, no mesmo horário, nessa classe da Escola Sabatina, vamos estar esperando você para mais um estudo. E lembrando, semana que vem encerra, vai ser a 13ª lição, encerra a nossa lição fantástica de Filipenses e Colossenses. Contamos contigo, mas lembre sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, te dê uma excelente semana e até semana que vem.